dia. Graça e paz. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho segundo São João, capítulo 13. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensa. Daí nós vamos até o verso 14 do capítulo 14. Só para dar o contexto, né? Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 36, lá no final. Os três últimos versículos do 13, a gente vai ler até o 14. Todos abriram? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 13, verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Perguntou Jesus. Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tem alguém competindo comigo. Se assim... Isso, amém, mano. Apertou no play. Já que nem ficou vermelho pela primeira vez. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdizes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém. Vamos orar? Deus de infinita graça e amor, obrigado por mais um domingo na tua casa, na tua presença, junto com os meus amigos e irmãos, Senhor, para cultuarmos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador do universo e tudo que nele há. Muito obrigado porque o Senhor nos tem comungado neste lugar. Trago cada vida, cada um que aqui está, porque o Senhor marcou o encontro conosco mais uma vez nessa manhã. E nós estamos aqui dispostos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Como nós cantamos, essa voz, a voz do bom pastor, que nós necessitamos para seguir. É essa voz que nos indica o caminho. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus, toma minha vida nas Tuas mãos, Senhor, e faça com que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu li os versos 36, na verdade eu queria ter lido desde o verso 31, mas não tem problema. E por que isso? Porque na realidade isso é só o desenrolar
de uma afirmação que Jesus faz no verso 33 do capítulo 13. Jesus está conversando, nós falamos sobre isso da última vez, né? Jesus está conversando com os seus discípulos e vai dar a eles um novo mandamento. E parece que esse novo mandamento, e esse aqui é o mais interessante, ele não tem um desdobramento logo em seguida, porque Jesus vai falar para eles que, lembremos do episódio, né? Então, Jesus, vamos lembrar um pouquinho antes disso. Jesus, uma semana antes, ele entra em Jerusalém, faz seu tenda triunfal, montado num jumentinho, todo mundo lá, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e etc., reconhecendo a importância de Jesus naquele dia. Logo depois de todas aquelas coisas e tal, após principalmente a ressurreição de Lázaro, os gregos querem ver Jesus, e Jesus fala assim, não, calma aí, não é chegada a hora. Ainda não, mas ele entende que agora começa o grande momento da vida dele, que é principalmente ele se doar por completo, ele cumprir o seu papel como aquele que vem em nome do Senhor, para ser, de fato, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, então, começa essa última semana de Jesus, a sua paixão. E logo depois que os gregos pedem isso, e ele se nega a conversar com os gregos, lembremos disso, Jesus começa a moldar o caráter dessa igreja messiânica. Então ele deixa de andar com todo mundo lá, com a multidão, e vai andar só com esses 12. E ali então, principalmente no capítulo 13, ele vai iniciar esse longo discurso. Lembrem que a fórmula do evangelho até o capítulo 12 é o seguinte: ele faz um milagre, um sinal, como a gente já viu, e ele explica aquele sinal. Agora ele vai dar uma explicação muito longa para um único sinal. Que sinal é esse? A sua ressurreição. Então ele vai ser um discurso longo daqui para frente, e ele abdica de fazer esse discurso junto à multidão e faz única e exclusivamente com os 12, com o objetivo de moldar o caráter desses 12 homens, que é a igreja messiânica a partir de agora. Tá certo? Então ele começa a fazer isso, e logo em seguida, logo nessa primeira conversa com os discípulos, ele os purifica. É a questão do lava-pés lá, como a gente falou, né? Mais do que uma lição de humildade, ele aponta para a cruz, santificando essa igreja, para que ela então possa exercer aquilo que lhe é devido, aquilo que lhe é proposto como missão. Para isso, e aquele que é chamado precisa se santificar, para que possa exercer, então, o seu ministério. E é isso que acontece ali naquele instante. E aí Jesus, não somente isso, mas dá-lhes o exemplo. E ele vai dizer lá, olha, assim da mesma maneira como eu fiz, vocês precisam fazer também. Então façam uns com os outros, porque o verdadeiro Senhor, ele não veio para ser servido, mas para servir. Logo em seguida, ele indica o traidor e o tira do meio. E aí fala para Judas assim, olha, vai, faz o que você tem que fazer. E quando Judas sai, ele faz aquele discurso que a gente falou lá. Né? Agora, Deus foi glorificado no Filho, e o Filho vai ser glorificado no Pai. E aí, então, começa exatamente, esse é o ponto da paixão. Que ele agora tudo o que ele vai fazer é por conta da sua morte e ressurreição. Tirando o traidor, ele dá uma lição que é fundamental, como nós conversamos da outra vez, que é essencial, com uma característica essencial e fundamental da igreja messiânica. Qual é? O amor. Só que se nesse discurso, do 31 ao 35, ele fala sobre isso, né? Quando ele vai dizer, quando ele saiu, quando Judas, né, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus é glorificado nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Aí ele, no 33, olha que interessante, ele fala assim, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também, agora vos digo a vós, outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. E aí ele entra no assunto do amor. Ele vai dizer, novo mandamento vos dou, que vos ameis aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis aos outros. Nisto conhecerão, nisto, não tem outro caráter, é nisto, o amor mútuo entre os irmãos da igreja, é isso que faz com que todos somos reconhecidos como seus discípulos, se nós tivermos amor uns aos outros.
O interessante, que é o ápice dessa passagem, o entendimento para nós, isso não tem um desdobramento de dúvida. O que suscita a dúvida logo no final do capítulo 13, no verso 36? Pedro, com toda a sua impetuosidade, e é esse o momento que nós estamos, ele vai lá e fala assim, Jesus falou do mais importante. Qual é o mais importante? O novo mandamento. Então, isso teria que ressaltar os olhos. Mas só que a gente viu que esse novo mandamento não é tão novo assim. Isso já está escrito lá. Amará o teu Deus sobre todas as coisas e vai amar também aos outros como a si mesmo. Isso está escrito na lei. Deuteronômio e Levítico, respectivamente. Só que o que mais atrai a atenção deles é o fato de Jesus falar que não vai estar com eles daqui a um pouco. E aí Pedro, como a gente leu, falou assim, como é que eu não posso ir para onde você vai? Está doido? Você anda comigo 3 anos aqui e diz que eu tenho que seguir você e agora você vai dizer assim, não vai comigo. Não, está doido, eu vou com você assim. E aí Jesus fala para ele assim, não, rapaz, você não está entendendo. Fica quieto na sua aí. Você vai entender lá na frente, mais uma vez, né? Lá na frente, você não vai entender nada agora. Mas você não pode ir para onde eu vou. E para que lugar Jesus está indo, já que ele inicia a sua paixão? Para a cruz. Para a cruz. O lugar é dele, de mais ninguém. Então só ele pode ir para ali. O lugar para onde Jesus está dizendo que vai é para a cruz, não é um outro lugar. Ele está indo para a cruz. Mas há uma via crucis até chegar lá. Há um caminho ainda a ser percorrido. E aí, Jesus vai dizer para Pedro que ele vai negar antes mesmo que o galo cante. Então, vamos tentar fazer um exercício aqui. Imaginemos nós, que somos discípulos, andamos com Jesus 3 anos, estamos agora entre os 12, nós aqui, somos mais de 12, né? Então, nós estamos lá entre os 12, estamos ouvindo tudo em volta, estamos participando de tudo aquilo lá. E aí, o cara que é a nossa maior esperança, e essa também era a expectativa de todos aqueles que estavam junto de Cristo, de que ele de fato era o Messias esperado, aquele que libertaria Israel de todas as coisas, que reinaria de forma plena, de forma política, bélica, etc. Agora, que inaugura esse reino e fala que ele é o rei, agora, esse cara está dizendo assim, eu vou embora. Não dá mais. Chegou o momento de eu ir embora. Mas como? Mas não acabamos de fazer o negócio que você tinha proposto para nós. E o que ele tinha proposto? De uma libertação plena, completa, livre. Livrar-nos de todas as coisas. E para eles, todas as coisas, de fato, era o jugo romano. Só que não era isso, na essência a gente sabe. É muito mais fácil para nós, que já sabemos o fim da história. Agora, para esses homens, não. Então imaginem toda essa frustração e mais. O líder proeminente, que sempre tomava frente de todas as coisas, que era Pedro, agora foi acusado pelo próprio Cristo, falando que ele vai negá-lo logo em seguida. Imagina se a gente está aqui, todo mundo reunido, aí o pastor João está aqui, e Jesus fala assim, João, você vai me negar. No mínimo, a gente ia chegar para João e falar assim, tá doido, velho? O que você está fazendo? O que você está pensando da sua vida em negar a Cristo? No mínimo, a gente faria isso. E de fato é isso que está acontecendo. Então esses homens ficaram atordoados. Eles perderam a estribeira. O chão abriu. Caramba, o que a gente vai fazer sem esse cara nos guiando? E aí, então, o capítulo 14, principalmente esse início, é literalmente Jesus tratando a ansiedade dos discípulos. Muito ansiosos com o que haveria de acontecer. Um misto de preocupação e descrença. E isso, para nós, e aí a gente precisa fazer esse exercício, o tempo inteiro que eu vou lendo isso, eu vou tentando fazer esse exercício. Às vezes a gente execra muito esses homens. Como não pode? Tinha que ter fé, eles viram tudo. E de fato viram. Mas há um arcabouço histórico que não pode ser desprezado. A expectativa messiânica ela é muito grande. Então, como que aquilo não vai se cumprir como as nossas expectativas esperam? Isso acontece conosco.
A gente faz um plano e, às vezes, o plano se frustra. E, às vezes, a gente nem combinou com o dono do plano, que, nesse caso, é Deus. Então, imaginem esses homens agora. Ficaram atordoados, obviamente. E ele agora, o próprio Cristo, agora tem que tratar isso, sabendo de todas essas coisas. E ele vai fazer exatamente isso nessa passagem que lemos. Vai tratar o coração dos discípulos para que eles sejam preparados para esse momento. O momento da ruptura. Porque haverá uma ruptura. Só que vamos entender um pouco como é que ela vai acontecer. Nos versos de 1 a 3, que nós lemos, Jesus vai tratar diretamente e vai falar incisivamente sobre esse assunto. E vai falar assim, olha, primeiro ele já começa assim, olha, não se turbe o vosso coração. Fique tranquilo. Só que agora ele coloca um outro elemento, né? Crede em Deus, mas crê também em mim. Crê em Deus, mas crê também em mim. Porque esse Messias que vem em nome do Senhor, para muitos, e não é o caso, obviamente, para muitos ele é apenas um enviado. Ele não era o próprio Deus. E aí Jesus requer deles essa consciência em relação à sua pessoa e, obviamente, à sua divindade, mesmo sendo 100% homem, mas Deus encarnado nele. A gente já viu isso lá nos primeiros versículos do livro, do primeiro capítulo. Que o Verbo se faz carne e habita entre nós. Então Jesus trata essa ansiedade dos discípulos na impossibilidade dos mesmos segui-lo, para onde o mesmo indicara, e indicando a cruz nesse caso. Para eles isso não fazia sentido. Jesus está se referindo à sua paixão, morte e ressurreição, algo impensável para os seus discípulos, pois a esperança de redenção de Israel, do jugo romano, na pessoa dele, era tudo o que eles tinham naquele momento. E Jesus está dizendo assim, não é assim. Amado, deve ser estranho ouvir uma palavra dessa. Ainda mais o cara dizendo, o outro, um vai me... Olha como é que é o negócio. Tá os 12 lá. Ó, vocês são... Estamos junto e misturado. Aí na primeira reunião ele fala assim, um vai me trair. Aí, um vai me trair. Os caras, não pode trair. Aí o cara sai o traidor. Agora, ó, tu vai me negar. Não deve ser agradável, não deveria ser agradável aquela reunião, não. Mas foi exatamente assim que aconteceu. Por isso que eles ficam confusos. E então o próprio Cristo roga que eles creiam em Deus e nele agora, trazendo para ele essa questão da sua divindade, dando a ele a autoridade para fazer tais coisas. Porque isso em outra pessoa certamente não poderia. E aí ele vai dizer que esse caminho que ele vai percorrer até o seu lugar é um lugar diferente, que é a casa do Pai. Então, Jesus está dizendo assim, não se preocupa, eu vou para um lugar, e esse lugar para onde eu vou prepará-lo, para que vocês depois vão estar comigo também. Eu vou na frente para prepará-lo. E aqui há a necessidade de fazer uma observação. Jesus não está preparando literalmente o lugar, porque esse lugar ele já está preparado desde a eternidade. O que na realidade Jesus está falando para os discípulos, e esse é o verdadeiro entendimento dessa passagem, é que através da sua morte, o caminho que antes era obstruído para esse lugar, a plena comunhão com Deus, é aberto e inaugurado pela sua morte e ressurreição na cruz. Então não pensemos que Jesus é um engenheiro civil e está construindo um bando de casas num condomínio fechado, onde Deus é o síndico. Não é isso. Onde nós vamos viver encapsulado, cada qual em suas casas, ou como algumas versões vão dizer, nas suas mansões, ou mesmo um aposento, que é o verdadeiro sentido da palavra aqui. E o sentido grego dessa palavra é como se Deus tivesse uma casa muito grande e tivesse vários aposentos. E nesses aposentos que nós vamos habitar.
Jesus não está construindo lá, ele não é um mestre de obras para isso. Esse lugar já está pronto por toda a eternidade. O que agora faz com que seja diferente este lugar, e é por isso que ele usa essa figura de linguagem, é que através do seu sacrifício na cruz, esse lugar que ninguém pode ir, ele desobstrui o caminho para que nós possamos então estar plenamente na presença de Deus. É disso que se trata essa passagem. Não é de outra coisa. E ele dá continuidade, dizendo que agora esse caminho, e corroborando com esse pensamento, esse caminho é ele mesmo. E aí, interessante como ele vai tratando isso nos discípulos, e ele vai dizer, olha, esse lugar para onde eu vou, vocês sabem o caminho. E aí, Tomé vai dizer, como? Como é que a gente sabe esse caminho se a gente não sabe nem qual é o lugar? Do tipo assim, então, pessoal, olha, nós vamos para Cracóvia. E aí, nos encontramos lá. Beleza? Ok, projeto de base na Cracóvia. Assim, onde é que é Cracóvia, bicho? Como é que faz para chegar nesse lugar? Vocês sabem onde é o lugar, pô. Não, a gente não sabe não, ué. Sabe sim, pô. Sabe o que sabem qual é o lugar? Porque eu estou dizendo que vocês sabem. E aí aquilo é um choque, principalmente para Tomé, né? Com toda a sua impetuosidade também, todo desconfiado, como sempre foi Tomé. E ele vai dizer, cara, eu não sei onde é que é esse lugar, não. Você não sei. Você agora está dizendo que vai embora, você já tirou, já disse que um traiu, agora o outro agora vai te negar, e agora você está dizendo para a gente um caminho que a gente não sabe qual é. Pô, qual é a sua? Ele falou assim, Tomé, calma, Tomé. O caminho sou eu mesmo. Esse caminho que trilho, não trilho por mim somente, mas por você. Para que você, através da minha vida, nesse caso, morte e também ressurreição, tenha o pleno conhecimento desse Deus, desse Pai, que tem preparado o lugar para cada um dos seus filhos. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não simplesmente porque inauguro uma nova era cristã, tá? Não é a outra não, uma nova era, mas simplesmente porque eu, sendo homem e Deus, tenho a capacidade, através do meu sacrifício, da minha doação plena, da minha vida por inteiro, em resgate de todos vocês. Então, quando Jesus vai falar sobre esse caminho, ele não é só o caminho, mas também é a verdade, pois não há nada que ele tenha realizado até aquele momento, e até o fim, obviamente, que desabonasse a sua pessoa, ou mesmo colocasse em xeque a pessoa do Pai. Aquele que o enviara, obviamente. E esse é o tema de João, fala o tempo inteiro disso. Logo, ele é digno de toda a confiança quando ele fala assim, ó, eu vou preparar um lugar. Fica tranquilo. E você conhece sim esse caminho. Só não está claro isso para você. E não é um mentiroso como os outros que vieram antes dele, se intitulando como Messias. Pois somente nele temos a vida e vida em abundância. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque nele reside toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E aí nele, sim, obviamente, essa é a maior bênção que temos, é o resgate daquilo que nós perdemos através do pecado. O que a gente perde por conta do pecado? A eternidade. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, através do sacrifício de Cristo, temos essa condição restaurada. Não necessariamente aqui, quem sabe não sejamos a geração que não passe pela morte. Quem vai dizer que sim ou que não? Os sinais estão aí. E não são poucos. Basta ler o jornal. Leiam os jornais. É assustador. A última que me choca,
um pai que esfaqueia um filho, uma criança de 1 ano. Tem cabimento isso? Faz sentido? Faz sentido esfaquear uma criança de 1 ano? Quem não disser que isso é o fim dos tempos, beleza. Eu estou na espreita, me agarrando com unhas e dentes. E que não é fácil não, mas é necessário. Então esse caminho, verdade e vida, se dá exatamente pelo fato de Jesus agir em favor de todos os necessitados, tendo seu ápice na ressurreição de Lázaro no capítulo 11. Percebam que Jesus fez 7 sinais até ali. E os 2 últimos, tendo assim mais proeminentes do que todos os outros, a cura de um cego de nascença, como nós vimos, e uma pessoa que foi ressurreta através da palavra dele. Isso é muito simples para nós. Basta que nós experimentemos ou busquemos na história da humanidade alguém que tenha feito isso. Por exemplo, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes e alimentar uma multidão, vou falar só 4. Curar um cego de nascença e ressuscitar um morto. Alguém conhece alguém que já fez isso? Já ouviu falar? Não, obviamente que não. Porque só ele é capaz de fazer isso. É capaz de realizar as coisas do qual o Pai o enviara. Porque foi para isso que Deus envia Cristo. Para que todos esses fossem, de fato, assistidos pelo Pai. Uma vez que, lembremos que Israel, como sendo o exemplo, o modelo a ser seguido por todas as nações, abdica dessa função. Principalmente nesse momento da história. Da onde eles só imaginavam a sua libertação do jugo romano como sendo o ápice da revelação histórica da atuação divina no meio deles. Mas e o exemplo? E o molde? E o modelo a ser seguido? Isso passou. Agora, eles, olhando para si mesmo como o fim e não o meio da bênção, não conseguem entender as ações, inclusive de Jesus. Por isso que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Por isso, exatamente por isso. Mas Cristo, tratando a ansiedade dos seus discípulos, vai continuar lá no verso 7 a 11, ele vai dizer, olha, se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. O fato de Jesus falar a questão do caminho e se revelar a esses discípulos como o próprio caminho, faz com que, de alguma forma, ele desnude a si mesmo como sendo o próprio Deus. E é isso que ele tenta fazer lá, mas o entendimento dos discípulos não consegue alcançar isso. E esse esforço em revelar seus discípulos perpassa, e o evangelista nos ajuda nesse sentido, de que ele é, de fato, o Messias enviado pelo Pai. Logo, aquele que é enviado age única e exclusivamente de acordo com aquele que o enviara. Então, tudo quanto Jesus faz tem por finalidade revelar o caráter de Deus. O caráter amoroso, bondoso, misericordioso, cheio de graça, justo, em todos os seus atos. Percebamos que todos os atos de Jesus abarcam todos esses predicativos. Não há nada que Cristo faça que, de alguma maneira, vá
contender com os atributos divinos. Muito pelo contrário. Ele afirma e reafirma, corroborando com todos eles. Porque, de fato, ele é Deus. Ele também é Senhor de todas as coisas. E aí a dúvida desses homens que começam a olhar para Jesus apenas como um homem que vem fazer um movimento socioeconômico, político para a redenção de um povo. E onde, na realidade, traz o resgate e a essência desse povo para que a universalidade do chamado divino seja, então, atendido. Porque nem em Israel todas as famílias seriam o quê? Benditas. Mas eles acharam que o chamado era exclusivista. E só Israel seria, então, atendida pelo Messias. Não! A atuação de Jesus como Messias, ela é universal. Agora, e a gente viu isso no capítulo 10, ele vai falar que tem ovelhas de um outro aprisco, falando para os judeus, que somos nós, os gentios, os não nascidos de judias. Agora ele expande e deixa claro que essa missão sempre foi a mesma, nunca mudou. Não há uma nova missão. A missão é a mesma. De revelar o Pai ao mundo. Antes, através de Israel, e agora, através de quem? Da igreja. Desses 12. Porque eles têm a capacidade de mostrar ao mundo tudo aquilo que Deus é. Porque eles o conheceram desde agora. Esse é o termo que usa. Desde agora vocês têm visto o Pai, o Deus. E agora, que ele está dizendo, é nele, no próprio Cristo. Porque ele é a eternidade em si. Ele é a revelação dos tempos. Tudo está em Cristo. Então não há como olhar para Cristo e achar que falta mais alguma coisa para que essa ordem divina se complete. Porque a revelação de Deus em Cristo é plena. Antes nós tínhamos uma lei que nos guiava a Ele. Perdemos o sentido da lei. E agora Ele traz de volta a lei para a sua essência e diz assim, ó, toda a lei e o profeta falam de mim. Então o objetivo de falar sobre esse assunto com esses 12, de forjar essa característica nessa igreja messiânica, é fundamentalmente importante para que, a partir dessa consciência e de todas as ações, assim como ele nos deu o exemplo, todos possam, da mesma maneira, reconhecer e conhecer o Pai, quem nós servimos. Amém, amados? Aleluia. E ele vai trazer à luz as evidências para isso, já dada a incredulidade desses homens de alguma maneira. Não porque não criam no Messias, mas porque se viram desamparados ante a sua a perspectiva de que ele iria embora, de que ele os deixaria. E ele vai dizer, olha, crede, primeiro, nas minhas palavras. Sendo ele o próprio verbo, a palavra encarnada, ele é digno de toda aceitação. Toda a palavra de Cristo, e ele vai dizer isso, não parte dele como homem, mas sim de Deus que o enviara, e tudo quanto ele tem dito, diz porque Deus assim o tem ordenado. E mais uma coisa, não apenas as minhas palavras, mas agora crede nas obras, minimamente nas obras que eu fiz. Porque as fiz da mesma maneira com que Deus também fez. Se a gente olhar para o Antigo Testamento e olhar para o Novo Testamento, a gente vai ver que tudo se complementa. É por isso que Filipe logo em seguida vai falar assim, ó, mostra-nos o Pai. Certamente ele queria uma teofania, um movimento sobrenatural. Deus, olha só, deixa que vejamos a tua face, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Se você me mostrar o Pai, pronto, está tudo certo. Assim como Moisés fez, pô, deixa eu ver a tua glória, por favor. E Deus fala o que para Moisés?
Não. Você não pode. Porque se você vê a minha glória, você vai morrer. Então Deus dá um vislumbre da glória dele e fala assim, ó, fica aqui nessa fenda e fica olhando para lá, eu vou passar. Quando eu falar assim, olha, você vai olhar, e aí Moisés consegue enxergar as costas de Deus, mas nunca o viu face a face. Embora a expressão, digamos, que Moisés falava com Deus face a face, não é literalmente, mas é que ele estava na presença do Senhor, assim como nós agora estamos na presença dele. Porque se nós olharmos na condição que estamos hoje para Deus, de forma plena, seremos fulminados, literalmente. Então, quando ele pede justamente por causa disso. Por favor, faça algum sinal que de fato me mostre que Deus está contigo, que todas as suas obras, as suas palavras, fala assim, cara, mas para quê? Crê naquilo que eu estou falando. E lá no final desse livro, nós vamos ver que bem-aventurado é o que não viu e creu. Quantos aqui já tiveram visões? Não precisa se manifestar. Eu tenho muita vontade de ver alguma coisa, mas nunca vi nada. Já ouvi, mas nunca vi. Nunca vi uma manifestação tão sobrenatural de Deus. Senão na vez que eu ouvi a voz dele de forma muito audível, muito claro para mim. Somente essa vez. Será que isso não é o suficiente? E mesmo que ele não tivesse falado. Mesmo que ele não tivesse falado. Porque agora a nossa consciência é transformada mediante a fé. Nós não precisamos ver absolutamente nada, como os israelitas precisaram ver quando saíram do Egito. Porque todas as coisas já foram feitas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, coloque isso na sua cabeça. Se hoje você está aqui, é porque Cristo, que você não viu, morreu e ressuscitou. É o único motivo que nos faz estarmos aqui hoje. E quem viu? Ninguém aqui. Ninguém que está aqui viu ele morrer. E muito menos foi lá no sepulcro. Se alguém foi já a Israel e viu lá, ó, ele não está aqui. Esse para mim é a maior viagem da minha vida. Eu tenho certeza que eu vou ficar lá dentro. Bum, eu caio lá dentro. Vou ficar morto lá. Bum, ele não está aqui, eu vou morrer. Só de pensar eu já me emociono. Porque ele está vivo. Será que isso já nos basta? E a gente fica correndo atrás de um monte de movimento que não diz exatamente quem Deus é. Muito pelo contrário. Na grande maioria não é Deus. Porque Deus não precisa se revelar dessa forma. Deus se revela no íntimo do nosso ser. E nós temos feito isso há séculos. Quando temos essa consciência transformada, nós a publicamos. De que maneira, amados? No batismo. Porque o batismo nada mais é do que a publicação de fé, que um dia já foi feita em nós, no nosso interior. Então por que precisamos olhar algo, se quando olhamos para dentro de nós, Deus já nos transformou? Olhe para dentro de si, olhe o milagre. Olhe para a sua vida, imagine onde você estaria se não fosse Cristo na sua vida. Se a consciência que você tem hoje, transformada pelo sacrifício de Cristo e a atuação do Espírito, não fosse evidente na sua vida, onde você estaria agora? Onde nós estaríamos agora? Certamente estávamos na condição anterior de hoje, porque antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela graça, Ele nos vivificou em Cristo. Então, para que ver? Para que correr atrás dessas coisas? É por isso que a igreja é confusa. É um monte de gente confusa. Porque acha que é necessário ver algo. Não. É necessário crer. Essa é a essência do crente. A essência do crente não é ver, é crer. Porque bem-aventurados que não viram, creram. Creram de forma plena. Tem um teólogo muito antigo, que é Tomás de Kempis. Ele escreveu um dos seus livros, que é A Imitação de Cristo, ele vai dizer uma frase sobre essa passagem muito interessante, eu queria ler rapidamente.
Ele diz assim, ó, sigam-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita e não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade os libertará e tomarão posse da vida eterna. Esse é o Cristo que nós servimos. Tomás também não viu, mas ele creu fielmente de que essas coisas aconteceriam. E por fim, nos versos 12 a 14, Jesus, quando trata essa ansiedade por conta dessa perda da sua companhia junto aos seus, agora e daqui a pouco, amigos, ele vai chamá-los assim, ele vai falar que o objetivo para os discípulos após a partida do Mestre é, de fato, dar continuidade na missão que ele fez aqui. E isso faz muito sentido, porque Jesus, em sua atuação, geograficamente falando, principalmente no seu tempo, nos 3 anos de seu ministério público, ele atua numa faixa geográfica do mundo, principalmente hoje conhecido, muito pequena. Então, ele trabalhou naquele lugar ali. Tanto que na grande comissão, quando ele vai dar, o que ele fala? Então, vocês vão para Jerusalém, para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque até os confins da terra, ninguém tinha ouvido antes de falar dele. Porque ele não foi o confim da terra. Então precisa que alguém vá. E aí ele vai fazer, já montando esse pano de fundo para os seus discípulos, falar exatamente sobre esse trabalho. Só que ele vai tratar sobre essa atividade, sobre um espectro interessante. E ele vai dizer assim, olha, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Não confundamos a orientação de Jesus com o esforço em ter mais fé que Ele, para que possamos realizar coisas maiores que Ele. A gente tem que tomar um cuidado aqui de pensar o seguinte, olha, eu nunca vou fazer as obras que Jesus fez, então eu não tenho fé. Ou se eu consigo ter a consciência de que eu posso cumprir as obras que Jesus fez, e ainda maiores, eu tenho mais fé que Jesus. Não se trata disso. Amém, amados? Não se trata disso. Então, o que se trata, e essas obras que Jesus está citando aqui, não são necessariamente os seus sinais, os milagres pelos quais ele fez e explicou e requereu, através dele, de alguma maneira, isso é claro, a sua divindade. Não. E lembre-se, todas as vezes que Jesus fazia um milagre, o que ele fazia antes? Ele orava. Pai, glorifica o teu filho. E aí, toma um milagre, e aí o filho é glorificado no pai, e o pai é glorificado no filho. Então, o que ele está falando dessas obras por Jesus, a gente precisa entender, principalmente em relação à sua abrangência e alcance. Então, agora, vocês têm que ir até os confins da terra. Então, o que Jesus está falando aqui é sobre missão, é sobre evangelismo, é sobre pregação do evangelho, é sobre ensino. E mais do que isso, que é o que vai dar uma outra principal característica da igreja, assim como um amor mútuo. O que é? É que Cristo, através da sua igreja messiânica agora, da mesma forma com que ele assistiu os desprovidos, a igreja também assista-os. Porque a verdadeira religião é o quê? Como diz lá Pedro, é atender ao pobre, à viúva e ao órfão.
Porque qualquer coisa fora disso, a nossa religião pode se tornar o quê? Vã e sem nenhum tipo de fundamento. Então agora, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, termos a consciência desse caminho inaugurado pela morte e ressurreição de Cristo, faz com que nossas ações agora sejam necessariamente, obrigatoriamente evidentes a todos aqueles que necessitam dessa ação. Esse é o caminho que Jesus está traçando para os discípulos. E aí, o mais interessante é que através dessa ação, e percebamos que isso acontece de forma muito clara, logo que acontece o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, Pedro faz uma pregação. E o que acontece? Mais de 3.000 pessoas são convertidas. E assim ele continua. É disso que está tratando isso daqui. Não está tratando de fenômenos sobrenaturais, de milagres, tal, parará, pão duro. Não que Deus não tenha capacidade de fazer isso, muito pelo contrário. Se assim lhe aprover, ele fará. Basta que estejamos conscientes e estejamos no caminho que ele tem proposto a nós como uma igreja agora. Porque essa igreja messiânica, que não se propõe a ir até os confins da terra, perdeu parte da sua principal característica. Esse caráter que está sendo forjado por Jesus não consegue caminhar na igreja, a igreja não consegue caminhar sem esse aparato, digamos assim, sem essa característica, sem esse predicativo. Não anda. Isso não é igreja. Tem algo errado. Precisamos rever as nossas atividades, nossos calendários, as nossas prioridades. Porque é através dessas obras maiores que serão realizadas, como eu já falei, a pregação do Evangelho, o ensino, a assistência aos necessitados, evangelismo, missões, comunhão, intercessões, orações e etc. É que Jesus não está se relacionando a esses milagres, obviamente se referindo a esses milagres, embora ele possa agir dessa maneira. Porém, nem mesmo isso aqui está tratando de que através das nossas ações e orações e os nossos esforços, Deus agirá conforme a nossa vontade. Para muitas igrejas isso aqui é um cheque em branco. Tudo quanto pedires em meu nome, o Pai vos dará. Não. A diferença que existe aqui é tudo quanto você pedir ao outro, sim, Deus o dará. E sabe de que maneira? Através da nossa vida. Através da vida da igreja. Então, quando nós orarmos por necessitados, sinta-se responsável por suprir a necessidade dele. De alguma maneira. Então, se alguém está com necessidade, não vai ser Deus que suprirá somente, mas Deus fará através da igreja. E a igreja somos nós. É disso que se trata. Isso não é um cheque em branco para a igreja. Assim, ó, vamos orar aqui, agora. Aí todo mundo no final vai falar em nome de Jesus, unisonamente. E aí Deus vai estar ali compungido. Minimamente, ele vai estar ali, digamos que, fugiu a palavra, constrangido a nos dar aquilo que nós pedimos em nome do Filho. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele está trazendo para nós essa característica fundamental da igreja, que é de assistência a todos aqueles que necessitam. Você sabe que na nossa igreja tem um monte de gente com necessidade? Tem um monte de gente desempregada? Tem um monte de gente que tem conta vencendo? O que nós vamos fazer? Deus, em nome de Jesus, abre uma porta de emprego. Não, cara. Pega o currículo da pessoa, leva para a sua empresa. Procura saber se tem um outro amigo em outra empresa. Nos esforcemos em fazer isso. Tem gente que está doente. Às vezes precisa de comprar um medicamento. Compra você, pô. Não tem problema. Compra se fosse como se fosse você. Porque se você está doente, você vai lá e compra o medicamento. Tem gente que suas contas vencem.
Pega uma conta para pagar. É essa ação prática que faz da igreja ser diferente nesse mundo caótico. Porque o mundo individualista e egocêntrico como é, não vai se preocupar com isso. Simplesmente fala assim, o problema é dele. Fez por onde merecer. E ainda há crentes que dizem que, no mínimo, ele está colhendo frutos do seu pecado. Como? Se em Cristo nós fomos perdoados de todas as coisas. Então, aqui, essa passagem, que é o que mais me chamou a atenção, eu vou terminar, eu queria fazer 4 aplicações. E eu vou fazer bem breves, todas elas, que já falei de algumas no decorrer da pregação. Para os aflitos e atribulados, Deus consola, nos apontando para a casa do Pai, nos levando ao desapego ao mundo e nos apegando ao reino de Deus e à sua justiça, pois as demais coisas nos serão acrescentadas e Ele nos dará a seu tempo. Então, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, e nesse caso, em Cristo também. Fora do conhecimento de Jesus, não há salvação. Portanto, apenas Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai e ao relacionamento pleno com Ele, que nos garante a nossa salvação. Terceiro, quando desejamos revelações e manifestações sobrenaturais, precisamos relembrar que, ao invés de sinais e prodígios, como no Antigo Testamento, hoje Deus se revelou de forma plena em Jesus, como um homem, habitando entre nós, sofrendo as mesmas coisas. Portanto, basta que conheçamos a Jesus Cristo e a sua palavra que nos revela integralmente o caráter dele em Jesus. Quer conhecer? Está aqui. É só ler. Ler, reler, meditar, orar. Só que às vezes muitos acham que isso é uma perda de tempo. Tem coisas mais importantes para fazer. Preciso trabalhar. E eu não digo em tom de acusação, digo me acusando. A mim mesmo. Que essa palavra corta em mim primeiro. E não foi pouco, não. Quarta e última. Nós não fomos chamados para realizarmos sinais e prodígios da mesma maneira como Jesus ou como Deus fez ou faz através de Cristo. Ainda hoje, inclusive. Mas que façamos as obras de Jesus e não os milagres e prodígios que Ele fez. As obras consistem em ter compaixão aos pobres e necessitados, anunciar o evangelho do arrependimento e revelar Jesus através dos nossos atos de amor. Isso é a igreja. É para isso que fomos chamados. É para isso que esta porta está aberta. Para agirmos desta maneira. Isso precisa, de alguma maneira, mexer com a nossa vida. Só vão morar na casa do Pai os que fazem a sua obra hoje. Então, pare com esse discurso de achar ou que você está muito novo e ainda não é o tempo, ou que você está velho demais e não tem mais força para fazer algo. Isso não é desculpa. Para aqueles que creem e professam a fé em Cristo, isso não é uma desculpa. Pode até ser, mas esfarrapada, né? Não faz sentido. Só iremos morar com o Pai aqueles que de fato fazem a sua obra hoje. Porque Ele tem se revelado a nós hoje. E nós precisamos revelá-lo ao mundo hoje, através do seu corpo, que é a igreja. Para isso que nós somos chamados, como igreja. Amém? Vamos orar? Deus de infinito amor e graça, Tu és bondoso, Senhor. Tu és misericordioso, santo. Tu és maravilhoso, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, de fato, nos leva a uma consciência transformadora, Senhor. Que essa consciência transformada agora seja vista por todos através dos nossos atos.
como falamos aqui, atos que revelem plenamente o teu caráter. Amoroso, bondoso, misericordioso, cheio de graça, de amor, de justiça. Que todos os nossos atos sejam da mesma maneira, Senhor. Que possam revelar plenamente a pessoa de Jesus Cristo na nossa comunidade e nas nossas vidas. Porque onde quer que estejamos, levamos a bandeira do Evangelho. Evangelho esse que um dia nos alcançou e nos arrependemos plenamente de todos os nossos pecados. E temos tido a consciência de que todos eles estão pregados no madeiro, para a glória do teu santo nome. Que o teu sangue nos lavou e nos purificou de todas as coisas. E que não vivemos mais sobre a condenação da lei, mas estamos sobre a graça. E o esforço é de nos mantermos nela, sãos, irrepreensíveis, sem pecado, para que o mundo, através dessas ações, às vezes incompreensíveis diante das agruras da vida, possam se render da mesma maneira a Ti, Senhor. Não pelos nossos méritos, mas única e exclusivamente pelos méritos e esforços de Cristo, que nos amou até o fim da sua vida aqui, Senhor. Se entregando completamente, se esvaziando do seu sangue carmesim, sangue esse que nos tem purificado todos os dias. Continua, Senhor, nos agraciando com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito nos orientando sobre todas as coisas, para que possamos cumprir o Teu chamado, para que sejamos de fato uma igreja que reverbere o Evangelho de Cristo através da vida de cada membro desse lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos para o nosso café e logo em seguida nós vamos para a escola dominical, que é classe única. Amém? Deus abençoe.